Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Inventor e hoje daremos início ao módulo 2. A gente já finalizou o módulo 1 do mini curso e agora a gente vai passar para a área 3D do Inventor, tá certo? Vamos aqui de padrão clicar no ambiente novo, vamos selecionar novamente o ambiente peça e clicar em criar. Tá certo. Só que antes de começar esse meu ambiente do modelo 3D, eu gostaria de falar para vocês dois recursos que ficaram faltando na aula anterior. Algo bem rapidinho. Vamos aqui em esboço, vamos clicar em iniciar esboço 2D, vamos clicar aqui nesse meu plano na frontal, e esses recursos foram o seguinte, foram o chanfro e o arredondamento. A minha aplicação para isso vai ser basicamente tornar contornos, que são retos, em contornos mais suaves, tá certo? Vamos iniciar bem aqui nessa aba criar, nessa opção de arredondamento. Eu quero que esse meu canto reto torne-se curvo. Então, você vai selecionar aqui qual vai ser o meu raio dessa minha curvatura. Vamos colocar aqui uns 4 milímetros para ele se tornar visível. E você seleciona as arestas que você tem desejo de aplicar esse meu arredondamento. No caso, esse meu na horizontal, esse aqui na vertical. E percebam que agora ele aplicou um arredondamento de 4 milímetros, como foi informado previamente, tá? Outro recurso que eu tenho a falar para vocês é o do chanfro. Vou dar um Ctrl Z aqui para deixar fazer esse meu arredondamento. Que ele vai seguir a mesma linha de raciocínio. Só que agora, ao invés de fazer um contorno curvo, ele vai fazer um corte de 45 graus. Então, eu vou bem aqui em chanfro. Vou selecionar essa opção chanfro. Distância de 2 milímetros. Bora colocar um 4 milímetros aqui. E vamos selecionar novamente os lados que eu tenho interesse em aplicar esse chanfro. Que no caso é esse na horizontal, esse na vertical. Ele agora aplicou um chanfro de 4 milímetros, tá certo? Esse aqui foi o chanfro que a gente aplica, a gente define distâncias. Distâncias igual tanto para cima quanto para lateral. Só que tem outras opções aqui também, tá certo? Vamos dar um OK, um Ctrl Z para explorar essas outras opções. Vamos aqui em chanfro e vamos selecionar essa outra opção aqui, em que a minha distância do chanfro superior vai ser diferente da inferior. Vamos dizer que a distância 1 é de 4 e a distância 2 é de 2. Então, a distância 1 vai dizer respeito a essa minha distância superior, vai ser de 4 milímetros, e a inferior, a lateral, perdão, vai ser a de 2 milímetros. Vou dar um OK. E o último é para definir uma angulação. Então, vou novamente aqui em chanfro e seleciono essa opção aqui, em que eu vou definir uma distância superior de 4 e um ângulo de 30 graus. Por padrão, o primeiro chanfro que a gente viu, que são as distâncias iguais, ele sempre vai dar um ângulo de 45. Caso eu tenha interesse em colocar uma angulação específica, basta você selecionar essa terceira opção aqui. Seleciona o chanfro na superior e na inferior, tá certo? Está definido aqui 30 milímetros, tá? Claro que você poderia definir isso manualmente, desenhando linha e depois usar o comando aparar, mas isso aqui é uma utilidade que eu tenho para vocês, uma comodidade a mais. Vou fechar aqui, selecionar todo esse meu esboço e vamos deletar, tá certo? Porque o tema da aula de hoje vai ser a utilização do recurso varredura. E em que sentido esse recurso varredura ele é necessário? Vamos supor que você vai desenhar um perfil de um tubo. Vamos aqui no esboço, vamos clicar em origem e vamos desenhar um esboço no meu plano frontal. O que acontece? Vamos desenhar uma circunferência dentro da outra. Vamos dar um ESC. Vamos utilizar a opção deslocamento na aba modificar, só para sair do padrão. E vamos definir um deslocamento de 4 milímetros. E o meu diâmetro maior vai ser de 30 milímetros, tá bom? E o que acontece? O perfil desse tubo, ele não vai ser reto, ou seja, ele não vai ser na horizontal. Ele vai ser um perfil curvo, cheio de contornos, cheio de silhuetas. E a gente vai utilizar justamente esse meu perfil varredura para definir essas silhuetas, tá certo? Vamos clicar aqui em concluir para terminar esse esboço. E eu quero fazer com que essa minha tubulação, deixa eu mostrar para vocês, bora colocar uma extrusão simples, ele não fique na horizontal. Ele faça, ao invés disso, curvas, seguindo uma linha torta. Tá certo? Bora clicar aqui em cancelar. E é justamente com esse objetivo que a gente vai utilizar o comando varredura. Vamos selecionar agora um outro plano. E esse plano,
ele vai ter que ter um detalhe. Ele não pode ser paralelo a esse meu esboço do meu cano aqui, com essas duas circunferências. Ele tem que ser perpendicular. Olha aqui na minha árvore, no meu histórico aqui, no meu lado esquerdo. Eu tenho aqui essa opção do plano Y e Z. É justamente esse plano que eu vou utilizar, porque percebam que esse plano corta na perpendicular esse meu esboço de tubo. Nesse caso, eu não vou poder utilizar o meu plano X e Y, porque ele justamente está coincidente com essa minha circunferência. Muito menos qualquer outro tipo de plano paralelo a ela. Até porque assim a varredura não funciona. Ela tem que ser obrigatoriamente na perpendicular. Vamos selecionar esse plano aqui, YZ. Vamos clicar com o botão direito do mouse. Vamos clicar em Novo Esboço. Feito isso, perceba que aquele meu perfil que estava circular, se observar ele de lado, ele vai ser só uma linha fina, porque eu não tenho volume nela. E para servir de referência, essa minha linha fina, eu vou utilizar o meu projetar geometria. Quer ver uma visualização melhor? Segura o Shift e o Scroll para dar uma rotacionada. Perceba agora que você vendo de lado já começa a ver esse meu contorno circular. Então, bora selecionar esse perfil de fora, esse perfil de dentro. Se eu voltar para a orientação do meu esboço, aquelas linhas se tornaram uma única linha na vertical. Eu vou dar um Alt, um FN7 para poder cortar a minha imagem. E perceba esse ponto bem central aqui. Ele vai definir o meu ponto central dos meus dois perfis circulares. E é justamente nesse ponto que a gente vai definir a minha linha de spline para definir a varredura completa do meu desenho. Então, vou bem aqui em linha, seleciono a opção Spline para fazer as curvas, coincide esse meu ponto de origem do spline com a origem do meu plano cartesiano e vai sair desenhando o meu perfil. E eu vou desenhar aqui, pessoal, a mão livre, tá? Não estejam preocupados com dimensões e tudo mais. Só estejam preocupados em não fazer contornos muito bruscos para que a varredura não dê erro, tá certo? Preocupem-se sempre em fazer curvas suaves. Essa curva que eu estou mostrando para vocês aqui na tela não é indicada, porque ela tem uma mudança de direção muito abrupta. Então, faça uma linha assim, mais suave. Dou um OK. Feito isso, eu seleciono a opção em modelo 3D da minha varredura. Eu vou selecionar esse meu perfil, tá certo? Porque eu quero um tubo, então eu deixo de fora o meu perfil interno e seleciono só aquele perfil que está entre o interno e o externo. E vamos selecionar a curvatura, que é essa bem aqui. Tá certo. Vamos dar um OK. E o que acontece? É comum que às vezes dê erro nessa minha opção varredura. Então, às vezes, você vai ter que selecionar algumas dessas três orientações aqui, para que você possa ter uma pré-visualização e mostrando a pré-visualização, ele vai dizer que vai ser possível construir aquele meu perfil de varredura, tá? O que acontece é o seguinte, aqui, nesse meu primeiro caminho que eu selecionei e não deu certo, esses meus planos de meia-lua cortada em rosquinha, eles iam tentar mudar a sua direção de acordo com a direção do meu spline, o que não deu muito certo. Então, eu vou deixar com que todos esses meus planos de rosquinha fiquem fixos, todos eles na perpendicular. Então, vou selecionar essa minha segunda opção. Vou clicar em OK e está feita a minha opção de spline, de transição, de varredura, perdão, bem aqui em 3D, tá? Esse é o recurso que eu tenho a mostrar para vocês por hoje, pessoal, e muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.